Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome de Jesus, amém? Vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa quinta-feira, em nome de Jesus, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, palavra abençoada de Deus para você já começar o seu dia, dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, amém? Tenha uma mente de conquistador. Livro de Mateus capítulo de número 11 e o versículo de número 12 de Mateus, diz o Senhor Jesus que desde os dias de João Batista o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que têm força se apoderam dele. Então quer dizer que os fracos não se apoderam? Não. Os fracos não se apoderam do reino de Deus. Os fracos não permanecem no reino de Deus. Os fracos não subsistem ali no reino de Deus. Quem são esses fracos? São aqueles que se deixam levar pelas coisas dessa vida. Por isso que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus está ali quebrando a cabeça, falando com o povo. Fica firme, meu filho, fica firme, porque o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que têm força se apoderam dele, e quem não tem força não se apodera desse reino, não fica, não subsiste, não permanece. Jesus traz lá a parábola do semeador, fala do reino dos céus. A parábola dos talentos fala do reino dos céus. Fala sobre a construção da areia e da rocha, fala do reino dos céus. Querido, se você for ler os evangelhos, Jesus está quebrando a cabeça e falando: o reino dos céus é para os fortes, não é para os fracos. Não, você tem que ser forte, você precisa ser forte, você precisa se apoderar. Por quê, pastora? Porque o diabo, lá no livro de Tiago, fala a respeito disso. Ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem tragar, procurando alguém para destruir. Se você não tiver uma mente conquistadora, você fica para trás. O livro de Salmo, de número 1, fala a respeito disso, né? Que aquele que confia no Senhor, que aquele que honra o Senhor, aquele que tem o Senhor, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O ímpio, né? É aquele não santo, aquele que não vê as coisas. É o fraco, é aquele que se deixa levar. Ele é um ímpio. Ele é como o vento, sabe? A folha seca que o vento espalha, né? Ele é como a folha seca que o vento espalha, não subsistirá na congregação do justo. Lá em Malaquias também fala a respeito disso. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E o Senhor fala sobre o trigo, sobre o joio, né? O trigo, o joio, tá todo mundo junto ali. Você precisa se esforçar. Se eu for falar aqui, dando exemplo de forte, de fraco, meu Deus do céu, são tantos, mas tantos exemplos de fortes e de fraco, de mentes que não são mentes conquistadoras e aqueles que são mente conquistadora. Jesus, ele dá vários exemplos do que é uma mente conquistadora, de quem é que deve ter uma mente conquistadora e qual é o comportamento de alguém que tem uma mente conquistadora. Quem tem uma mente conquistadora se apodera do reino de Deus, vive o reino de Deus, desfruta do reino de Deus. Pois desde os dias de João Batista, Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista que o reino de Deus sofre violência. E aqueles que se fortalecem, né? Aqueles que são fortes, se apoderam do reino de Deus. E os fracos não se apoderam do reino de Deus. Os fracos, ele acha que servir a Deus é difícil, é pesado. Ser crente é difícil demais. Isso é para os fracos. Os fracos só vê problema. Os fracos, ele se apoia no pecado alheio. Ele olha para a situação e fala: eu não vou achar uma igreja que seja perfeita, então eu não vou cultuar. Não tem igreja perfeita, meu filho. A perfeição está em adorar a Deus, a perfeição está em se render a Deus, a perfeição está em ser o sacrifício vivo para Deus. Não existe um lugar perfeito aqui,
Porém, podemos viver a perfeição do reino de Deus aqui. Podemos. Se eu me apoderar dessa força e eu desbravar e eu ir para cima mesmo, com toda a força que Deus tem me dado para viver intensamente o reino de Deus. Só para você ter uma ideia e uma noção do que Deus está falando conosco nesse dia de hoje nós, na oração do Pai Nosso, Mateus 9,6, se eu não me engano é 6,9, né? Fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Fala de um reino implantado na terra. Um reino que já está no meio de nós, um reino que já está estabelecido no meio de nós. Venha a nós o teu reino, veio, seja feita a tua vontade, sim, aqui na terra, sim, como é lá no céu. Então eu estou na terra, o reino de Deus veio para a terra através de Jesus Cristo. O reino de Deus veio para a terra através de Jesus Cristo. Talvez você não saiba disso, mas o reino de Deus está entre nós. E agora cabe a nós nos apoderar desse reino, viver esse reino, a intensidade desse reino aqui. Porém, desde os dias de João Batista é que o reino de Deus sofre violência. O diabo, ele da mesma forma que ele entrou no Éden, ele quer entrar no reino de Deus. E como é que ele quer entrar no reino de Deus, pastor? Através da sua vida. Através de você. Ele quer fazer o mesmo que ele fez com a serpente, ele quer fazer com você. Ele quer te fazer pecar, ele quer te fazer minar os sonhos, os planos e os projetos de Deus, para que ele entre no reino de Deus e destrua com os filhos de Deus. Só que você tem que se esforçar, meu filho, porque o reino de Deus é tomado à força. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus sofre violência. E os fortes se apoderam dele pela força. É pela força. Você tem que se esforçar. Esforçai-vos. O que a palavra de Deus fala? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se ao padrão do reino de Deus. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É maravilhoso você servir a Deus, é maravilhoso você fazer parte do reino de Deus, amém? Mas eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Números, capítulo de número 13, e o versículo de número 1 até o número 33 de Números 1. Deixa eu anotar aqui que eu não tinha anotado. Números, capítulo de número 13, versículo de número 1 até o versículo de número 33. Quero compartilhar o texto porque eu estou bem empolgada, assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para ministrar na tua vida nessa quinta-feira a respeito de mentes conquistadoras. Você precisa ter uma mente de conquistador, meu irmão. Você precisa renovar essa sua mente aí e ter uma mente conquistadora. Números 13, primeiro, diz assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Que terra é essa, pastora? É a terra que manda leite e mel, meu filho. Falou Moisés, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Promessa. Aqui já tinha uma promessa de Deus para Israel. Eu vou dar. Manda eles espiar lá, porque eu vou dar. Sabe o que o Senhor falou para eles? A mesma forma que nós pais falamos para os nossos filhos. Vá na loja, por exemplo, vá na loja americana e escolha lá um presente que eu vou te dar. Já tinha uma garantia de que Deus ia dar. Não tem porquê se preocupar com nada. Deus vai dar. E quando se fala do reino de Deus, vou voltar aqui para você entender, fala de algo que já foi nos dado. Porém, para a gente conquistar, precisamos fazer a nossa parte. O reino de Deus já é nosso. O reino de Deus já está entre nós. A única coisa que nós precisamos fazer, que você precisa fazer nesse dia de hoje, é se esforçar para se apoderar dele com a sua força, porque ele já é seu e ele já está entre nós. Se esforce para obedecer os padrões do reino de Deus. Se esforce para estar dentro da dinâmica do reino de Deus. E aí o Senhor falou: vá lá, veja a terra que eu vou dar para vocês. E aí
De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles, o chefe da família. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel, o pai de família, né? O dono, o chefe daquela família. E estes são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Zacá, Girel, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nur. Da tribo de Benjamim, Palite, filho de Rafo. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamel, de Gemael. Da tribo de Aser, Setu, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vosfi. E da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e Oséias, filho de Nun, Moisés chamou de José. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subiram a montanha. Vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito, como a terra e a terra e quem habita, se boa, se má, quais são as cidades que eles habitam, se é em arraiais, se é em fortalezas, e também como é a terra, se a terra é fértil ou se a terra é estéril, se nela há árvores ou se não há. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas, né? As uvas era o ano da colheita das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobote, a entrada de Amate. E habitaram, e subiram para o lado do sul, e vieram até Hebron, e estava ali Aima, Sessai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoa, do Egito. Depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide como um cacho de uva, cortaram um ramo da videira com um cacho bem grande de uva, o qual trouxe 2 homens. Né? Um cacho de uva, 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho de uva que dali cortaram os filhos de Israel. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Foi lá, espiou, olhou, tal, voltou para Moisés para trazer o relatório. Preste bem atenção, o que é uma mente conquistadora e o que é uma mente que não é conquistadora. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e determinaram-lhes notícias a ele e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, aquele fruto gigante, aquele cacho lá do ramo da oliveira, e trouxeram lá aquele ramo, aquele cacho de uva gigantesco que pegaram assim, ó, botaram uma vara aqui, um homem segurou aqui, o cacho de uva no meio, e vieram andando lá, porque o negócio era grande mesmo. E contaram-lhe e disseram-lhes: fomos à terra que nos enviou.
E verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel. E esse é o fruto, a prova aqui, ó. Tá vendo aqui? As romãs, os figos, a uva, né? Olha aqui a prova de que a terra é boa. Aí eu pergunto para você nesse dia de hoje. Deus já não te deu prova de que o reino dele é real na sua vida? Deus já não te deu prova o suficiente de que os céus é real? Por que não se esforçar? Por que não fazer a sua parte? Por que essa mente infrutífera? Por que você não tem uma mente de conquistador? Deus quer mudar a sua mente nesse dia de hoje. Aí lá vem a carga d'água, que é isso que acaba, sabe, com o Espírito Santo. Se entristece o Espírito Santo de Deus, gente, pelo amor de Jesus Cristo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus, habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Aí tá lá Josué e Caleb olhando pro fruto, olhando para aquele monte de homem, falando besteira e baboseira. E aí Josué e Caleb, com a mente conquistadora que eles têm, porque quem tem mente conquistadora vai longe, viu? Deus está te dando uma mente conquistadora nesse dia de hoje. Aí lá Josué e Caleb vendo aquele monte de baboseira, porque a terra é boa, o fruto é bom, mas tem Eveu, tem Jebuseu, tem Eteu, tem os filhos de Anak, que é os descendentes do gigante, e tem isso, e a terra é desse jeito, só viu o problema. Só viu o problema. Gente, quem não tem mente conquistadora só vê problema. Porque não vai dar certo, aí se torna uma pessoa pessimista. Deus está dando a bênção, mas a mente trava tudo. A mente trava tudo. Deus está mudando a sua mente nesse dia de hoje. Receba aí uma mente de conquistador, uma mente conquistadora nesse dia de hoje. Josué e Caleb se levanta e faz o povo calar a boca. Cala a boca. E fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subamos e possuamos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Herança quer dizer que alguém já fez por nós. Vamos lá, gente. Entra na terra, é a nossa herança. Alguém já batalhou. Quando se fala de herança, fala de alguém que já fez todo o esforço. O que as pessoas falam assim? Como eu queria uma herança gorda. Quer dizer que tu quer algo fácil. Herança fala de algo fácil. Herança fala de algo que você não trabalhou, que você não se esforçou. Herança fala de algo que alguém já conquistou por você. O reino de Deus é uma herança nossa, para nós. Jesus já conquistou pra gente. Mas você precisa simplesmente se esforçar e fazer sua parte. Qual que é a parte? Vencer essas coisas que estão na sua mente. Vença os obstáculos da sua mente. Pare de colocar porém, porque Jesus já fez a maior parte por você. Jesus já fez. Você só precisa conquistar hoje. Vencendo a sua mente. Tem uma mente conquistadora. Nós vamos lá, nós vamos possuir, nós vamos conquistar. Aí os homens falaram: como é que nós vamos subir? Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamou o povo. Quem não tem mente continuista, mente conquistadora, inflama. É aquela pessoa da picuinha, aquela pessoa naquele negócio que não sai do lugar. Vem ciclo e sai ciclo, e aquela pessoa tá ali grudada, porque a mente dessa pessoa não é uma mente conquistadora. Não é uma mente conquistadora. A mente conquistadora, ela entende que alguém já desbravou para ela. Ela vai lá e alcança os melhores lugares em Deus. Quem não tem uma mente de conquistador é aquela pessoa que fica focado nos amalequitas. É gigante. Esse problema é gigante. Isso é... Pelo amor de Deus, meu irmão, te orienta aí, vai. Acorda para a vida. O reino de Deus está entre nós. E você precisa se esforçar. Tome esse reino, porque é seu por direito. É uma herança do Senhor Jesus.
para nós. Você precisa se apoderar do reino de Deus, porque desde os dias de João Batista o reino de Deus é tomado à força, se esforça. Não podemos ir não, porque tem gigante, os filhos de Anak tá lá. E ali infamaram o povo. E a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Quem tem mente raquítica vê problemas gigantes. Isso é mente raquítica. Evolui a tua mente em nome de Jesus. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ah, porque o problema é desse tamanho. Ah, porque isso é desse tamanho. Desse tamanho o quê? Desse tamanho é o Deus que você serve, pelo amor de Jesus Cristo. Recebe essa palavra nesse dia de hoje. Nessa quinta-feira, o reino de Deus é tomado à força. Se esforce. Porque aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aquele que se esforça, meu filho, ó, vai lá e conquista. Então toda a congregação se levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite, dizendo, vamos voltar para o Egito. Josué e Caleb falaram assim, você quer voltar para o Egito? Vá, eu vou para a terra, vou possuir a terra, vou conquistar a terra, vou desbravar a terra, eu vou possuir, porque Deus falou que é minha e acabou, e vou mesmo. E o que aconteceu? Anos e anos depois da morte de Moisés, Deus levanta quem? Josué. E Josué vai lá, conquista a terra, faz o povo passar o Jordão, e depois de um tempo bom, que Caleb já estava bem, digamos assim, avançado na idade, mas com a força desse menino aqui, ele foi até Caleb e falou assim, Caleb, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, presta atenção. Lembra que Deus falou para Moisés que quando entrasse na terra e escolhesse a minha parte, ele ia me dar minha parte, me dê minha parte, eu quero da montanha. Eu quero aquela parte que o povo falou lá que tem gigante. Eu quero aquela mesma, eu quero a pior, porque a mesma força que eu tinha quando eu espiei, tenho eu hoje para desbravar. E ele possuiu, conquistou. E Deus cessou a guerra ali naquele tempo por causa da mente de Josué e da mente de Caleb, uma mente conquistadora. Deus quer fazer cessar a guerra em teu favor nesse dia de hoje, mas tem uma mente de conquistador, pois o reino de Deus, o reino dos céus é tomado à força, e aquele que se esforça se apodera dele, pois o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, o teu derredor, bramindo como um leão, procurando a quem tragar. Ele quer destruir você, colocando obstáculos, problemas e tudo mais. Da mesma forma que ele entrou na serpente, destruiu a serpente e foi lá e convenceu Eva a pecar, ele quer convencer você a pecar, ele quer convencer você a deixar o reino de Deus. Mas o Senhor Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, nesse dia de hoje, quer mudar a sua mente e dizer, entra, possua esse reino, porque ele é seu por direito. O reino de Deus é para você, e você precisa viver intensamente a plenitude da graça do Pai aqui nesta terra. Amém? Quero orar por você que está enfrentando batalha na mente, batalha na alma. Quero orar por você que está enfrentando problemas em todas as áreas da sua vida, para que Deus mude, porque Ele pode mudar. Deus muda todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor e Pai, e Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai nesse dia de hoje. Amém? Deixa eu orar contigo, querido. Pai de amor, de graça, de misericórdia, quero orar por cada pessoa neste dia de hoje. Por aqueles que não têm uma mente de conquistador, que faça a pessoa ter uma mente de conquistar, Senhor, de possuir. Que ele não veja mais problema e obstáculo em tudo, Senhor. Que ele veja que foi o Senhor que mandou ele lá. Só observar, porque já é dele por direito. Quero, Senhor, pedir que o Senhor venha trazer graça sobre cada um de nós nesse dia de hoje, nessa quinta-feira gloriosa e poderosa, Pai. Eu oro abençoando tudo e todos nesse dia de hoje, que a graça, que a glória, que o poder e a unção do meu Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre tu e a tua casa, em nome de Jesus. Você que está no propósito do meio-dia, que o poder de Deus possa te aperfeiçoar nessa terra. Você que tem orado aí todos os dias ao meio-dia, 1 minuto de oração,
saiba que esse minuto vale mais do que muito dos seus sacrifícios, porque você está dando algo autêntico e algo verdadeiro para Deus. E muitas das vezes nós apresentamos sacrifícios de tolo para o Senhor. Que Deus possa te fortalecer e que esse minuto faça toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Se você ama alguém na sua vida, envia o link dessa palavra, desse devocional de hoje para ele ou para ela, aonde ele estiver, para que a graça, que a glória, que o poder e a unção de Jesus Cristo possa ser derramado, continuar sendo derramado na vida dele, na vida dela e na sua, como verdadeiro evangelista do reino de Deus. Deus te abençoe, querido. Shalom, feliz quinta-feira, em nome de Jesus.